Os veículos de comunicação estão de fato cada vez mais presentes na nossa vida. A gente está sempre assistindo algo na TV, no computador, ouvindo algum programa no rádio ou qualquer outra produção audiovisual. Mas você já imaginou como são produzidos esses materiais? E como será o perfil do profissional por trás de tudo isso? Esse é o tema do Guia de Profissões de hoje. Você irá conhecer um pouco sobre a formação e atuação profissional dos radialistas. E é isso mesmo, o profissional formado no curso de rádio e TV recebe o nome de radialista. Mas, diferentemente do que muita gente pensa, o radialista não trabalha só em rádio. Não é isso mesmo, professor Williams? Exatamente, há uma confusão, às vezes, porque a profissão chama-se radialista, que é a profissão regulamentada. Muitas vezes as pessoas que não são da área pensam que ele vai trabalhar somente em emissora de rádio. Mas, na verdade, o termo radialista é mais abrangente, ele vem de radiodifusão. Por ser radiodifusão, entram aí televisão também. Então, o profissional que se forma no curso de rádio e TV, ele vai trabalhar em rádio, em televisão, ele pode trabalhar em agências de propaganda, na área que faz a união entre o trabalho criativo e a execução desse trabalho, produtoras audiovisuais, produtoras de cinema, ele tem condições de trabalhar em produção multimídia, afinal de contas nós estamos vivendo num mundo de convergências hoje. Então, ao se falar num profissional de rádio e TV, ele vai atuar em áreas que às vezes ele nem imagina, mas que todas ligadas à possibilidade de produção audiovisual e de produção multimídia. E que tipo de competências são desenvolvidas no curso de rádio e TV aqui da Unesp? O profissional que vai se formar, que entra num curso de rádio e televisão, ele não pode entender apenas de tecnologia. Na verdade, a tecnologia é uma ferramenta. É uma ferramenta que vai nos permitir realizar alguma coisa. Mas mais importante do que a ferramenta é o que vem no pensamento da criação da ideia, da produção que ele vai realizar. E tem que conhecer também as técnicas de comunicação. Existem muitas teorias para que um enunciador, alguém que fala, ou o animador de um programa, um apresentador, um próprio roteirista, ele possa construir as ideias de um conteúdo de um programa, seja um programa educativo, cultural, de entretenimento, informativo, enfim, não importa qual é o conteúdo, mas ele tem que saber como exprimir esse conteúdo para que através do meio que ele vai utilizar, seja rádio, televisão, internet, essa mensagem chegue até o telespectador de uma maneira objetiva. Por isso ele tem que ter uma formação humanística, ele precisa ter uma formação técnica para que ele saiba quais são os recursos que o meio oferece, porque há uma distorção, às vezes, da mensagem se ele se utilizar do meio incorreto. A formação e as possibilidades de um radialista são tão amplas que, na verdade, esta mesmo que eu estou executando agora, a função de apresentador, é só uma das mais de 90 habilitações do curso. O profissional formado no curso de rádio e televisão da Unesp, ele está preparado para trabalhar na área de produção, área de roteirização, criação de conteúdos de programas, isso pensando na questão artística, coordenação de logísticas, porque quando nós falamos em fazer um programa, a gente não está falando só em pegar uma câmera, uma ideia e sair o produto pronto. Na verdade, não é bem assim a coisa. Tem que ter uma organização de produção. Então, ele pode trabalhar nessa área de logística, quando vai, quem vai, que equipe, que tipo de equipamento. Hoje a gente tem um outro recurso, que é a captação de imagens em alta definição. Que cuidado ele vai ter com a cenografia? Então, ele pode trabalhar como apoio na questão de cenografia. Onde mais ele trabalha na televisão? Na área de programação. A análise de conteúdo para o público-alvo específico. Outra área que ele ainda vai trabalhar na televisão, apoio ao jornalismo, porque o jornalismo ele vai trabalhar o conteúdo e o profissional de rádio e TV é que vai dar o formato daquele conteúdo. Então, dentro da área de televisão, são as funções mais comuns, né, que a gente encontra. Ele pode ser um operador de câmera, um editor, um videografista. Eu trabalho com produção de TV e dentro dessa profissão eu exerço várias atividades, que é desde a concepção da ideia, do roteiro, até a finalização do produto. Então você tem que pensar na pesquisa, na elaboração do roteiro, acompanhar e dirigir o cinegrafista, acompanhar também a edição para dar ritmo e até ele chegar no produto final, né, na finalização. Apesar de ser bastante complexo e trabalhoso assim, é muito gratificante depois você ver o produto pronto e para passar na TV.
Sou diretora de imagem aqui na TV. A função do diretor de imagem é orientar os câmeras com relação ao posicionamento, enquadramento e movimento de câmera. O diretor de imagem ele vai escolher qual imagem vai ao ar, ele trabalha tanto com programas ao vivo quanto com programas gravados. Esse corte ele faz na mesa de corte, que também é chamada de switcher, e no caso se ele quiser inserir algum efeito também é responsabilidade do diretor de imagem. Durante o programa, o diretor de imagem está em contato com toda a equipe técnica, ele fala com os câmeras diretamente, fala com o operador de áudio, se preocupa também com essa questão, ele fala com a central técnica com relação a balanceamento de câmera e tudo mais, e ele também recebe informação do controle mestre de acordo com o tempo do programa. De certa forma, ele coordena toda a equipe técnica durante o programa. Essa é uma das funções também do diretor de imagem. Meu trabalho aqui na ilha de edição se resume em escolher e editar as melhores imagens que os cinegrafistas trazem da rua para montar uma narrativa audiovisual. E para que essa narrativa audiovisual fique perfeita, fique legal, é interessante que o editor de imagens conheça bem o programa que ele usa para editar e conheça também sobre linguagem audiovisual. Para ele melhorar o seu repertório audiovisual, é interessante que ele assista filmes e leia bastante livros sobre o assunto. Além disso, é na ilha de edição que ocorre o último processo na etapa de edição e finalização do produto antes de ir para o ar. Então é interessante que o editor de imagem seja caprichoso para que o produto vá com uma boa qualidade ao ar. Apesar de todas estas diferentes funções, uma coisa é certa: a atuação do radialista está diretamente ligada à criação de novas possibilidades de expressões culturais e artísticas. Mas sobre isso, nós só vamos conversar no próximo bloco. Eu escolhi Rádio e TV e o motivo é porque eu sempre gostei da área de comunicação e porque abrange bastante no mercado de trabalho. Eu tinha pensado no jornalismo, mas eu vi que Rádio e TV tem mais oportunidade. Agora, você sabe como é que vai ser a sua formação dentro da faculdade com esse curso? Olha, eu vi que tem a parte de rádio, tem a parte de locução e todo o trabalho dentro do rádio. E na TV tem a parte de jornalismo e tudo mais. E a parte por trás das câmeras. Eu ainda não tenho certeza, mas é isso aí. Como nós vimos no bloco anterior, o radialista pode atuar em diferentes etapas da produção audiovisual. Mas mais do que simples produtos, o radialista tem a responsabilidade de desenvolver bens culturais que possam contribuir com a sociedade. Toda obra audiovisual é um produto cultural. A partir do momento que você elabora um programa, seja um programa de rádio, de televisão, seja um vídeo para postar num blog na internet, ou seja um material para rodar no celular ou no outro dispositivo móvel qualquer, você está trabalhando uma obra cultural. Então, a formação do profissional de rádio e TV, ela vai muito além da produção de televisão. Ela dá toda a preparação para que o futuro profissional possa se envolver em projetos com obras realmente de aspecto voltado para a sociedade na forma de um produto cultural. Então é uma coisa muito mais abrangente do que um programa de TV ou um programa de rádio. Mas é com essa visão que o aluno ele entra no curso? Às vezes ele tem uma imagem que ele vai sair daqui diretor de programas. Só que tem aqueles que gostam de outras áreas. Tem o que gosta da área de áudio, tem o que gosta da área de produção, a área de maquiagem, a área de efeitos especiais. Só que ao passar pelas disciplinas, ele vai começando a perceber como é que é essa engrenagem toda. Porque o curso funciona da seguinte maneira: há um objetivo, é o aluno entrar nesse curso e ao sair ele estar preparado tanto do ponto de vista cultural, técnico, informativo, social, preparado para ser um comunicador, não importa qual área. O câmera de TV, por exemplo, você já pensou, parou para pensar? O mundo as pessoas veem o mundo pelos olhos do câmera. A imagem que eu vejo do mundo foi o olho de um câmera que viu. Se ele não estiver preparado para saber o que ele vai enquadrar, o que ele vai mostrar para o mundo? Não é isso? O que um profissional de edição faz? A visão que ele tem da montagem daquele produto é que vai servir de referência para aqueles que vão ouvir, que vão ver e que vão interpretar e compreender aquilo que está sendo passado. Então,
Tudo isso, o profissional de rádio e TV, o aluno de rádio e TV que não entra, ele não sabe, ele não percebe isso. O curso não vai modelar uma pessoa, não. O curso vai dar informações e capacitação crítica para que ele possa interpretar os elementos e agir na comunicação com base na formação que ele teve. Quando eu entrei na faculdade eu não tinha muita noção assim da abrangência que a área tem. Eu sabia, sempre assistir bastante televisão, eu gostava de televisão, gostava assim dessa parte de rádio ligada à música, mas eu entrei com aquela noção assim, você vai trabalhar em TV, mas o que fazia certinho eu não tinha. E quando você já está na faculdade você descobre que a área é muito ampla, você pode desde de pré-produção, tem muita coisa para fazer, de roteiro, você vai para produção, é muita coisa, pós-produção também tem várias coisas, e é uma área que acho que vem crescendo bastante também, porque com o surgimento do YouTube, com a internet, que você consegue disponibilizar seu trabalho muito mais fácil do que antigamente. Desde que eu entrei na faculdade, assim, em relação ao curso, foi que eu não sabia muito o que esperar. Eu pensava que teria mais aula de produção, edição, mas eu não pensava que tinha essa atuação humanística, que é a sociologia da comunicação, filosofia. Isso é muito bacana, acho que é legal para a formação de alguém que vai fazer comunicação social. E em relação à área, eu acho que, assim, descobri muitos outros campos. Descobrimos que muitos assistentes precisam de muita gente para fazer uma equipe. E isso é bacana, você pensar que tantas pessoas precisam para fazer um programa de televisão. Agora, para quem vai entrar na faculdade agora, o que você falaria? Que dica você poderia dar para essa pessoa? Eu acho que você tem que ter força de vontade, porque é um curso que você tem que ter talento, você tem que ter vontade e muita criatividade. Eu acho que isso é essencial para quem vai fazer rádio e TV. E quais são as perspectivas do profissional que se forma no curso? Depois que ele passa pelo curso, ele vai perceber que os empregos que ele encontrará no percurso da vida não é só trabalhar em rádio e televisão. Existem possibilidades, né? Alguns montam empresas de produção audiovisual, outros se interessam muito em área de grafismo e montam empresas de produção de videografismo. Mas existe uma outra coisa que é muito importante. Existe uma série de leis de incentivo cultural onde você busca no Ministério as informações, faz o seu projeto, encaminha o seu projeto e, se ele for aprovado, você tem condições de buscar na indústria, no mercado propriamente dito, o financiamento que você precisava para fazer o seu curta, ou que você precisava para fazer a sua animação gráfica, ou que você precisava para fazer aquele game para colocar no celular. Enfim, não é necessário que o profissional fique preso à busca de um emprego com carteira assinada dentro de uma emissora de televisão. Não que isso não seja importante, é claro que é, mas existem possibilidades adicionais. Agora, essas possibilidades, elas dependem um pouco de luta, né? É aquela história, 5% de inspiração e 95% de busca. O curso de rádio e TV é oferecido pela Unesp de Bauru e tem 4 anos de duração. Tanto a formação quanto o mercado deste profissional são muito amplos. Mas se você ficou curioso, pode obter outras informações através da página do curso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo Guia de Profissões. Até lá!